Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Glauber Dantas, professor de matemática do IFCE, tá certo? Vamos começar a nossa live. Hoje falaremos sobre divisibilidade e fatoração de números, tá certo? Mas antes disso, vamos começar uma breve apresentação aqui. Minha audiodescrição. Sou branco, eu tenho um cabelo curto que está penteado para o lado, uso cavanhaque, tanto a cor do meu cabelo quanto o meu cavanhaque são castanhos escuros, uso um óculos de armação metálica preta, tá certo? Estou com a camisa branca, polo, com o logotipo do Super Enem no peito esquerdo e um relógio de pulseira de borracha preta. E o meu sinal para a linguagem de Libras, a comunidade surda lá da cidade onde eu ministro aula, que é Jaguaruana, me desenvolveu um sinal para mim, é a letra G e desenha o cavanhaque, tá certo? Aí, esse é o meu sinal na linguagem de Libras. Gente, essa é a nossa segunda live desse projeto, tá certo? Vocês já devem perceber que nós temos 4 professores de matemática. O professor Glauber, ele vai trabalhar com vocês a parte de aritmética, beleza? Então, é aqui que a gente vai aprender a fazer conta. Quando você tem uma pessoa, se você tem dificuldade em fazer conta, presta bastante atenção nessa live, que vai dar certinho para vocês, tá certo? E você começa a focar no básico, e quando a gente for dificultando o assunto, vocês vão entender melhor, tá certo? Para começo de... Vamos começar a nossa interação, e a nossa interação ela é feita através do chat, tá ok? Então, no chat, vocês façam um favor de colocar a cidade de onde vocês estão assistindo essa live, tá ok? E qualquer dúvida que você tenha, coloca no chat que eu imediatamente leio e a gente tenta solucionar o mais rápido possível. Tá ok? Minha voz da consciência, já teve alguém que colocou alguma coisa no chat? Não. Ainda bem que aqui também não está aparecendo, não. Apareceu um boa tarde, Juliana. Pronto, então isso quer dizer que agora que eu consegui determinar que o chat está funcionando. Gente, novamente, bota no chat aí a cidade de onde você está assistindo essa live e o seu nome, tá ok? Será que tem alguém da minha Paraíba aí? Eu sou paraibano também, espero que tenha. Se tiver, coloca aí no chat também, tá certo? Vamos lá, vamos começar, pessoal. Divisibilidade e fatoração. Olha, como vocês sabem, o Enem ele é baseado ele é estruturado através de competências e habilidades, tá ok? O nosso assunto ele faz parte da competência da área 1, que é construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Nós iremos trabalhar com os números naturais, essa parte de divisibilidade, tá certo? E vamos prosseguir. As habilidades são 5. A habilidade 1, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações de números e operações, tanto naturais, inteiros, racionais ou reais. A habilidade 2 é identificar padrões numéricos ou princípios de contagem, e isso aqui, para a gente, é importantíssimo, essa parte de padrões numéricos, tá certo? A habilidade 3, resolver sistemas, situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. A habilidade 4, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Bonito isso. E habilidade 5, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Então, minha gente, principalmente as minhas primeiras lives, eu acredito que até a quinta live, nós iremos trabalhar com essa competência da área 1 e essas 5 habilidades, tá ok? Aqui no chat nós temos já a Rosinalda, que é de Calcaia, e boa tarde, Rosinalda, e a Juliana, que está na Serra da Ibiapaba, do Tianguá, no Ceará. Beleza? Novamente, vai colocando aí que aqui eu estou conseguindo ver bem direitinho.
Vamos lá, gente. Para começo, sim, para quem está fazendo, para quem está com acesso à plataforma do Super Enem e tal, tem um livro e tem uma apostila lá, páginas 1 e 2 do livro do estudante lá do Super Enem, tá ok? Da apostila. Pronto. Vamos falar de múltiplos de um número natural. A gente vai estender, começar do número natural e o raciocínio segue para todos os outros conjuntos numéricos, tá certo? Múltiplos de um número natural. Múltiplo vem de multiplicação. Então, o que é isto? Um número natural é múltiplo de outro se for o resultado da multiplicação desse número por algum número natural qualquer. Como assim, Glauco? Olha, 10 e 2. 10, ele é múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. O 10 está na tabuada da multiplicação do 2. Então, pertencer à tabuada já significa que vai fazer, é um múltiplo de um número. Tranquilo? Vamos prosseguir. Para encontrar um múltiplo de um número, basta multiplicá-lo por qualquer número natural existente. Então, eu tenho um número 7, eu quero encontrar um múltiplo do número 7, eu só vou fazer 7 vezes qualquer número. 7 vezes 3, 21. 21 é um múltiplo de 7. Tá certo? Os múltiplos de 5, um exemplo. Quais são os múltiplos de 5? Você vai fazer 5 vezes 1, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 8, e assim sucessivamente. Olha, então, quem são os múltiplos do número 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, e assim sucessivamente. Gente, além de fazer conta, uma das coisas que eu vou ensinar a vocês também é você buscar esse padrão. Será que você olhando para esse conjunto aqui, dos múltiplos de um número, do número 5, você consegue encontrar algum padrão? Repare que os múltiplos de 5, eles, no algarismo das unidades, ou é 5 ou é 0. Tá certo? Então, os múltiplos de 5, nos algarismos das unidades, ou termina com 5 ou é 0. Beleza, pessoal? Então é fácil de identificar se um número é múltiplo de 5, olhando apenas para o algarismo das unidades. Se ele for 0 ou 5, eu já sei que ele é um múltiplo de 5. Entendeu? A gente vai fazer essa padronização para determinar os critérios de divisibilidade, que é um pouquinho mais na frente dessa nossa live. Tá certo? Vamos lá. Dando sequência. Se n é um número natural diferente de zero, então nós temos a seguinte observação. Primeiro, esse número tem infinitos múltiplos. Eu posso sair multiplicando indefinidamente. E, segundo, zero é múltiplo desse número. Olha, o nosso conjunto dos números naturais, o zero ele é um número natural, tá certo? Tem bibliotecas que tem livros que trazem números naturais começando do 1. Beleza, tudo depende da definição que a pessoa tem de número natural. Tá certo? Beleza, pessoal? Vamos lá. E todo número é múltiplo de si mesmo. Tranquilo? Entenderam? Perceberam aqui como é que a gente vai trabalhar? Primeira parte, múltiplos. E você sabendo multiplicar, eu falei isso para vocês na última live nossa, tá certo? Você sabendo multiplicar, você sabe dividir. A gente trabalhou divisão através de multiplicações. E hoje a gente vai ver novamente como é que funciona isso. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida nesse nosso primeiro slide, que eu falei sobre múltiplos de um número natural? Tá tranquilo, pessoal? Vamos participando no chat, vamos colocando as suas dúvidas aí, colocando a cidade onde você está assistindo essa live. Coloca também como é que está a nossa aula e vida que segue. Pronto.
Então, como a Rosinalda aqui já falou que por ela está tudo bem e está tudo ok, o Eduardo está dando boa tarde, seja bem-vindo, Eduardo. E vamos lá, então vamos dar sequência aos nossos estudos. Questão do Enem. Começar resolvendo uma questãozinha do Enem que fala de múltiplos. Cada número que identifica uma agência bancária tem 4 dígitos. N1, N índice 2, N índice 3, N índice 4. Olha, isso aqui é quando eu quero enumerar. Eu coloco o índice quando eu quero enumerar. Eu coloco ele um númerozinho subescrito, a gente chama. Mais um dígito verificador N5. Tá vendo aqui a figura? N1, N2, N3, N4 e N5. Todos esses dígitos são números naturais pertencentes ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para a determinação de N5, primeiramente, multiplica-se ordenadamente os 4 primeiros dígitos do número da agência por 5, 4, 3 e 2, respectivamente. Depois, somam-se os resultados e obtém-se a soma 5N1, 4N2, 3N3, mais 2N4. Posteriormente, encontra-se o resto da divisão de S por 11, denotando por R esse resto. Dessa forma, N5 é a diferença 11 menos R. Considere o número de uma agência bancária cujos 4 primeiros dígitos são 0100. Qual é o dígito verificador N5 dessa agência bancária? Letra A, 0. Letra B, 6. Letra C, 7. Letra D, 8. Letra E, 9. Bom, vamos lá. A Rosinalda botou aqui que não tinha assistido nenhuma aula comigo. Rosinalda, acho que eu me lembro de você na minha primeira live, viu, Rosinalda? O Eduardo está perguntando para o pessoal aí se está aparecendo o tema da redação da plataforma. Aí vocês depois conversem aí para saber que não tinha assistido nem a aula com você. Estou no Super Enem desde o começo de março. Tá pronto. Mas aí, Rosinalda, a gente vai dar a sequência e é só buscar a minha live. Se não me engano, a minha aula foi a sétima, se não me engano. Deixa eu pegar. 2, 4, 6, 7. É a sétima live. E tá na página do Super Enem. Dá uma olhadinha lá, que na minha primeira live, a gente já falou aqui sobre conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Tá certo? Vamos lá, vamos responder esta questão. A Gabi já entrou aqui desejando boa tarde, pessoal. Olha, primeiro nós vamos determinar esta soma. 5N1 mais 4N2 mais 3N3 mais 2N2. Tá certo? Quem será? 5 vezes 0, 4 vezes 1, 3 vezes 0, 2 vezes 0. Olha, 5 vezes 0 dá 0. Então, aqui não fazemos. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. Sobrou apenas 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. Eu acabei de determinar o S. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos determinar o resto da divisão de S por 11. Quanto é que é 4 dividido por 11? Dá 0. E fazer essa diferença 11 menos este resto. O resto da divisão de... Vamos lá, devagar aqui, deixa eu achar meu... Tá aqui ele, pronto. Vamos fazer 11 dividido... 4 dividido por 11. Quando eu faço 4 dividido por 11, o resultado é 0. Porque 1 vezes 11 dá 11. Já passa, não é verdade? Então, a gente vai dar 0. E o resto, 0 vezes 11 dá 0. Para 4, resta 4. Portanto, o resto da divisão de 4 por 11 é 4. Agora, basta a gente fazer a diferença de 11 menos esse resto. Quanto é que é 11 menos esse resto? 11 menos 4 dá 7. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Tá ok, pessoal?
Há alguma dúvida? Entenderam aqui como é que foi essa questão? Aí, gente, eu me lembro do professor João Mendes comentando com vocês, esse tipo de questão, essa questão, ela não cai mais no Enem, porque já caiu uma vez e Enem é sempre questões de inéditas, tá certo? Mas com essa questão, ela dá ideia de outras questões que você pode fazer. Então, independente do número que venha aqui, neste caso aqui, nós tivemos o número 0100, eu poderia organizar dessa mesma forma, mudar o número, acrescentar mais um dígito verificador aqui, e isso já faz com que a questão seja inédita. Tranquilo? Dá para você organizar a questão de uma forma para elaborar outras questões. Gente, alguma dúvida aqui nessa questão? Podemos prosseguir? Se não entendeu, bota no chat. Professor, eu não entendi. Dá para o senhor explicar de novo? Nós explicaremos, se for preciso, 10 vezes de forma diferente. Agora, achar a forma diferente de responder essa questão aqui vai ser interessante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Posso prosseguir? E aí, povo? Vamos participar do chat. Deixa eu ver aqui. Minha voz da consciência, quantos alunos nós temos ao vivo? 21. Olha aí, daqui a pouco chega mais. Então pronto, vamos lá. Já que o pessoal aí no chat está meio... Pronto, o Sukuna disse... E eu não entendi. Sukuna, eu gosto desse anime, viu? O anime é muito bom, eu gosto dele. Olha, vamos ler de novo. Cada número que identifica uma agência bancária tem quatro dígitos. N índice 1, N índice 2, N índice 3 e N índice 4. E um dígito verificador, N índice 5. Então, o número ele é nessa cara aqui, ó. 0. Deixa eu já colocar aqui. 0, 1, 0, 0. Professor, onde é que o senhor está tendo esses números? É porque eu estou dando a sequência deles. Tá certo? O que é que ele diz nessa questão aqui? Ele diz que para eu determinar este bonitão aqui, este dígito verificador, eu tenho que fazer multiplicações. Esse primeiro número eu multiplico por 5, este segundo número eu multiplico por 4, este terceiro número eu multiplico por 3, e este quarto número eu multiplico por 2. No final, eu somo tudo. Tá vendo aqui? Ó? Foi isso que eu fiz. 5 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 2 vezes 0. Quando eu faço 5 vezes 0, dá 0. Então, a gente pode cancelar. 4 vezes 1 dá 4. Oba. 3 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. Então, eu tenho 0 mais 4, 4. Mais 0, 0. Mais 0, mais 0, 4. Desculpa. 0 mais 4, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. Então, o resultado da minha soma é 4. Quando eu faço 4 dividido por 11, e aqui talvez você tenha que entender que 4 dividido por 11 não dá, filho. Dá. 4 dividido por 11 dá 0. Tá certo? Se eu tenho 4 e quero dividir para 11 pessoas, eu não vou poder determinar um número inteiro. Eu vou ter que fracioná-lo. Mas eu consigo dividir. Porque vai dar 0, alguma coisa. Tá certo? Então, 4 dividido por 11 dá 0. Olha, 0 vezes 11 dá 0 para 4, 4. Aqui, uma característica interessante. Olha aqui para esta conta que eu fiz. O nome deste primeiro rapaz aqui, ele é chamado de dividendo. O nome deste rapaz aqui é chamado de divisor. O nome deste rapaz aqui é chamado de quociente. E o nome desse rapaz aqui ele é chamado de resto. Por que ele é chamado de resto? Porque ele é o resultado de uma subtração. Olha, se você quiser perceber como é que a gente faz essa conta de forma mais completa, 0 vezes 11 dá 0. Então, eu vou fazer 4 menos 0. Quanto é que é 4 menos 0?
Dá 4. Então, o meu resto aqui é 4. Ora, se o resto é 4, agora eu preciso fazer qual conta? Eu preciso fazer a diferença de 11 por este resto. Se esse resto aqui tivesse dado 2, ia ficar 11 menos 2. Se esse resto aqui tivesse dado 5, ia ficar 11 menos 5. Como o resto foi 4, faremos 11 menos 4. Quanto é 11 menos 4? Ideias de subtração. Se eu tenho 4 para chegar em 11, eu preciso de 7. Então, a minha alternativa correta é a letra C. Beleza, pessoal? Entendeu aí? Meu amigo Socona 2767. Tá tranquilo? Pronto. A Lara perguntou. Mas por que N2 é o único ali que é 1? Não, é porque o número que ele me disse, Lara, olha, considera o número de uma agência bancária cujos 4 primeiros dígitos são 0100. Eu fui de acordo com o número que ele me deu, 0100. Se ele tivesse me dado 2357, o N1 seria 2, o N2 seria 3, o N3 seria 5 e o N4 seria 7. É de acordo com este número aqui, tá certo? Compreenderam? Olha aqui, o pessoal já está dizendo aqui que entendeu, o Socona já entendeu, a Lara também compreendeu, belezinha? Mentes brilhantes. Oi, professor, beleza? Tudo ótimo, e com você? Tudo em paz? Vamos seguir a nossa vida aqui. Trabalhamos com múltiplos, agora vamos entender o que é divisores. O que é o divisor de um número? Gente, se múltiplo vem de multiplicação, divisor vai lembrar divisão. Vamos lá? Um número natural é divisível por outro quando a divisão do primeiro número pelo segundo é exata. O que é que significa, meu povo? A divisão ser exata. Significa que quando eu faço a divisão de um pelo outro, o resto é 0. Tá certo, pessoal? Nesse caso, dizemos também que o número é divisor do primeiro número. O segundo número é divisor do primeiro número. Então, eu quero números divisíveis. Beleza? Vamos lá. Quem são os divisores do número 15? Olha, quais são os números que eu posso, que a divisão do 15 dá exata? Vamos fazer um por um. 1, porque 15, 1 divide qualquer número. 15 dividido por 1 dá 15. 15 dividido por 2 não dá exato. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 3 e 5 eu já considero. Beleza? 15 dividido por 4 não dá exata. 15 dividido por 6 não dá exata. 15 dividido por 7 não dá exata. Então, os divisores do número 15 são 1, 3, 5 e 15. Assim, a gente consegue determinar todos os divisores do número. Gente, é interessante para você entender no princípio, entender com um exemplo básico, e depois a gente vai dificultando, tá certo? Olha, vamos lá. Sequência. Todo número natural diferente de zero tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Ou seja, pense no número qualquer natural. Vamos pensar no número 13. 13, eu tenho já dois divisores para ele. 1 e 13. Então, você já começa com dois divisores. Tá certo? Beleza? O zero não é divisor de nenhum número natural. Eu não posso dividir por zero. Tá ok? E isso se estende em todos os conjuntos numéricos. Eu não posso dividir nenhum número por zero. A única coisa que não pode na matemática é dividir por zero. O resto pode. Beleza, pessoal? E vamos lá. Antes de ir para o critério de divisibilidade, pessoal, entenderam aqui essa parte dos divisores de um número? Tranquilo? Gente, eu tenho um aviso para dar aqui para vocês. Olha, galera, fique ligado. O nosso segundo aulão, isso aí é para o pessoal aqui do Ceará, que é mais perto, que é mais fácil chegar. Nós já tivemos um aulão que foi no último sábado do mês passado. No último sábado desse mês, nós teremos o nosso segundo aulão.
ou seja, no dia 25 de abril. O foco total é em linguagens, redação, história e geografia, tá certo? É a dose de conteúdo essencial para você dominar a área de humanas e garantir uma ótima escrita. Não esqueça de marcar na sua agência. Professor, aonde será isso? No auditório do IFCE Fortaleza, campus Fortaleza. Professor, qual é o horário que começa? Olha, a gente começaremos às 8 horas, mas chegue mais cedo, 7h30, 7 horas, por quê? Fazer o cadastro, ver o que é que tem, vai ter lanche lá, tá certo? Tem água, você vai se aconchegar, vai chegar, sentar e buscar um melhor local para você aprender. Gente, é muito massa esse aulão. Quem puder, venha e estamos esperando vocês lá. Tá ok? Vamos lá. Dando sequência o nosso conteúdo aqui. Critérios de divisibilidade. Meu povo, o que é um critério de divisibilidade? Gente, é uma forma que eu tenho de saber se um número é divisível por outro sem precisar fazer a divisão. Tá certo? Como assim, Glauber? Vamos ver a definição correta. Os critérios de divisibilidade são usados para saber se um número é divisível por outro sem precisar realizar a divisão. Ou seja, eu sei que o número é divisível, não preciso fazer a divisão. Os principais critérios de divisibilidade que nós temos são o critério de divisibilidade por 2. Se um número é par, então ele é divisível por 2. Como é que a gente sabe disso, Glauber? Pela tabuada. Você se lembra como é que é a tabuada do 2? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 8, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, e assim vai. Repare que eu só tenho um número par nos múltiplos de 2. Então, como eu só tenho um número par nos múltiplos de 2, significa que todo número par é divisível por 2. Glauber, 100 é divisível por 2? Não precisa realizar a divisão não, a gente já sabe que e quando eu fizer a divisão de 100 por 2, o resto será 0. Tá ok? Tranquilo? Ó, a Roseli ali já disse que vai se esforçar para ir ao aulão, já mora em Calcaia, pertinho, né? Pertinho de Fortaleza. Eu moro em Jaguaruana, para eu vir para cá foi uma viagem grande. No meio do caminho foi que eu descobri que eu não tinha feito a barba. Beleza? Vamos lá. Próximo critério de divisibilidade. Divisibilidade por 3. Rosinalda. Desculpa, Rosinalda. Divisibilidade por 3. Se a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, então este número é divisível por 3. O que é que isso quer dizer? Vamos pensar num número qualquer. Por exemplo, eu estou vendo aqui que são 229. O número 229, ele é divisível por 3? Vamos ver. Quais são os algarismos? Eu tenho 2 no algarismo das centenas, 2 na ordem das dezenas e 9 nas unidades. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 não está na tabuada do 3, ou seja, 13 não é múltiplo de 3. Então, este número aqui, 229, ele não é múltiplo de 3. Tá certo? Agora, se eu tivesse pensado no 228, 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, 228 também é múltiplo de 3. Eu não vou precisar fazer a divisão para determinar que é divisível ou não. Já sei que o resto é 0. Professor, por que isso é importante na minha vida? Bom, muitas das vezes você só precisa saber se o número é divisível por outro ou não. Tá ok? Vamos lá. Próximo critério de divisibilidade. Divisibilidade por 5. Se o algarismo das unidades de um número é 0 ou 5, então este número é divisível por 5.
Lembra lá quando eu estava falando de múltiplos de um número, que a gente viu a tabuar os múltiplos de 5, sempre tinha 0 ou 5 no algarismo das unidades. Isso é o critério de divisibilidade por 5. Tranquilo? Nós temos também, ó, esses 3 critérios, eu costumo dizer, são os critérios que eu mais utilizo na minha vida. Divisibilidade por 2, divisibilidade por 3, divisibilidade por 5. Principalmente quando a gente está trabalhando com frações, tá certo? Mas temos também a divisibilidade por 6. Quando é que eu sei que o número ele é divisível por 6? Ora, quando ele é divisível por 3 e por 2. Ou seja, é um número par que é divisível por 3. Tranquilo? O último critério de divisibilidade que a gente vai ver aqui é a divisibilidade por 10, que diz que se o algarismo das unidades de um número é 0, aqui é 0 só, viu? Aqui é o seguinte, esse critério aqui está errado. Se o algarismo das unidades de número é 0, então este número é divisível por 10. Tá certo? Vamos riscar aqui. Então, este número é divisível por 10. Ótimo. É isso aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Vamos lá. Questão 2, Enem 2022. 1, 2, 3, gol. A Rosinalda diz, interessante o critério para saber os números divisíveis por 5. Justamente. Eu tenho um short meu dizendo o critério de divisibilidade por 7. O 4 também tem critério de divisibilidade. O 8 tem critério de divisibilidade, tá certo? Mas eu foquei naqueles que nós usamos mais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está trabalhando com as frações, tá certo? Vamos voltar aqui para a questão do Enem. Essa questão caiu no Enem de 2022, que diz assim: 1, 2, 3, gol. 5, 6, 7, gol. 9, 10, 11, gol. 13, gol. 15, gol. 17, 18, 19, gol. 21, 22, 23, gol. 25 e assim sucessivamente. Para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, um bar onde se reuniam amigos para assistir aos jogos criou uma brincadeira. Um dos presentes era escolhido e tinha que dizer, numa sequência em ordem crescente, os números naturais não nulos, trocando os múltiplos de 4 e os números terminados em 4 pela palavra gol. É por isso que aqui nós temos, no lugar de 12, gol, e no lugar de 14, gol. A brincadeira acabava quando o participante errava um termo da sequência. Um dos participantes conseguiu falar até o número 103, respeitando as regras da brincadeira. O total de vezes em que esse participante disse a palavra gol foi... Olha, gente, preste atenção como é que é interessante. Não basta só você saber o assunto. Você já viu aula com o professor Hudson, falando de teoria dos conjuntos. Você já viu aula com o professor Demócrito, falando sobre estatística, gráficos e tudo mais. Você já viu aula com o professor João Mendes, falando de geometria, tá certo? Então, uma das coisas que acontece na matemática é que a gente costuma muito misturar assunto. É um assunto de divisibilidade junto com um assunto de conjuntos, é um assunto de regra de 3 junto com um assunto de logaritmo, e assim vai. Então, é bom você ter este leque de informações na sua cabeça, tá certo? Neste caso aqui, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Se fosse apenas nos múltiplos de 4, quantas vezes a pessoa ia falar a palavra gol? Era só dividir 103 por 4. Ó. 103 dividido por 4 dá 25 e resta 3. Tranquilo? 25 vezes 4 dá 100. 100 para 103 resta 3. Então, nos múltiplos de 4, falou-se a palavra gol 25 vezes. Agora, do 0 até o 103, nós tivemos quantos números terminados em 4? 10, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. O 104 foi antes. Então, normalmente, você falaria, olha,
Eu tenho 25 múltiplos de 4, que ele falou gol. Eu tenho 10 números terminados em 4, que ele falou gol. Então, 10 mais 25, 35, você pensa em marcar a letra D. Filho. Calma. Nem sempre é o valor de X que você precisa para responder. O valor de X ele vai te ajudar para determinar outra coisa. Neste caso aqui, nesses múltiplos de 4 que nós temos, alguns números terminam também em 4. Quais são eles? 4, 24, 44, 64 e 84. Eu tenho 5 números que terminam em 4. Então, tenho 5 números que seriam contados 2 vezes. Nesse caso, a gente vai retirar 5 dos 35 totais. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Porque 35 da soma menos 5 dos números que a gente contou 2 vezes. Tá certo, pessoal? Entendeu? Há alguma dúvida aqui nessa questão? A gente trabalhando com múltiplos e divisores. E agora eu acabei de preparar o terreno para ir para a parte que o pessoal mais se complica neste assunto de hoje, que é MMC e MDC. Hoje a gente termina trabalhando com mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Gente, novamente, pessoal que está chegando aí, que já chegou, que ainda não se apresentou, se apresente. Apresente-se aqui no chat. Coloque qual é a cidade que você está assistindo esta live, tá certo? E se teve alguma dúvida, independente da que for, que seja, coloca no chat que eu vou tirá-la, tá certo? A gente vai batalhar aqui para que você saia entendendo tudo dessa live nossa hoje. Tranquilo, pessoal? Beleza? Como o nosso chat aqui está meio silencioso hoje, vamos dar sequência aos nossos estudos. Números primos e compostos. Eu vou... Mentes brilhantes... Eu gosto dos nick, dos nomes do povo. Mentes brilhantes está dizendo que é de Fortaleza. Espero você aqui no dia 25 de abril, viu? Anota aí, a gente tem aulão do Super Enem, Linguagens e Redação e Humanas, lá no IFCE Campus Fortaleza, no auditório. Sábado, dia 25 de abril, nosso segundo aulão. Lara de Fortaleza, contamos com vocês lá, se inscreva. Sucuna é de Itaboraí. Isso aí. Muito bem. Números primos e compostos. Olha, o que é um número primo? O Rubens Reinaldo é de Russas. O Vitória Gomes de Fortaleza, Rubens Reinaldo de Russas. Rubens, eu moro em Jaguaruana, eu sou professor lá de Jaguaruana, vizinho aí de Russas. Ontem eu estava aí na sua cidade, viu? Bom demais, gosto muito de Russas aí. As praças daí são muito bonitas. Números primos e compostos. Gente, o que é um número primo? Número primo é todo número que tem apenas 2 divisores. Todo número natural que tem apenas 2 divisores naturais distintos. O número 1 e o próprio número. Olha, e aqui eu vou chamar a sua atenção para isto daqui. 2 divisores distintos. O número 1 e ele próprio. Quais são os números primos que nós conhecemos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 25 já não é primo porque é 5 vezes 5. 27 já não é primo porque é 3 vezes 9. Então, você consegue achar números primos dessa forma. Note que o único número par que é primo é este bonitão aqui, 2. 2 é o único número par que é primo. Por quê, pessoal? Porque os outros números pares eu posso dividir por 2. Os outros números pares são divisíveis por 2. Tá vendo que uma coisa puxa a outra? Tá certo? Cláudio, por que o número 1 não é primo? Porque o número 1 ele tem apenas um divisor. E para ter primo, eu preciso de 2. Tranquilo?
Beleza? Vamos prosseguir. Outra característica interessante, gente, ó. O conjunto dos números primos tem infinitos termos, infinitos números, infinitos elementos. Todo número natural que tem mais de dois divisores distintos é chamado de número composto. Tranquilo? Observação. Para saber se um número natural nulo, não nulo, é primo, dividimos sucessivamente pelos números primos anteriores a ele. Se nenhuma das divisões apresentar resto zero, até que o quociente seja menor do que o divisor, o número é primo. Olha que coisa interessante. Até que o quociente seja menor que o divisor, o número é primo. Caso contrário, o número é composto. Acho que é o contrário. O divisor ser menor que o quociente. Vamos ver aqui. 127 é primo? Primeiro, por 2. O primeiro número primo que nós temos para calcular é 2. Mas 127 é ímpar, então eu já sei que ele não é divisível. 127 por 3, eu não vou fazer a conta. Por quê? 1 mais 2, 3. Mais 7, 1 mais 2, 3. Mais 7, 10. 10 não é múltiplo de 3, então 127 também não será múltiplo de 3. Não termina... o algarismo das unidades é 7. Então, nem é 0, nem é 5. Portanto, eu não vou fazer a divisão por 5. Faremos a primeira divisão de 127 por 7. Olha, 127 dividido por 7 dá 18. Gente, eu vou fazer essa divisão bem devagarzinho aqui para vocês. É a única divisão que eu vou fazer só para... O que é um número nulo? Sukuna está perguntando o que é um número nulo. É o zero, Sukuna. O zero é o número nulo. Nulo. Não influencia nas contas que nós fazemos de adição. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Gente, eu vou fazer essa conta de 127 por 7 mais devagar. 127. Eita, rapaz. Eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, não estou usando minha voz da consciência. Como é que pode um negócio desse? Vamos lá. Estou aqui, pronto. 127 dividido por 7. Olha, pessoal. 1 dividido por 7 dá 0, então eu não vou considerar. Eu vou pegar o 12. 12 dividido por 7. Quer saber dividir, meu povo? Quer saber dividir, meu povo? Basta você fazer a tabuada desse bonitão aqui, ó, do divisor. Vamos lá. Eu vou de 7 em 7 até chegar em 12. 7 mais 7, 14. 14 passou. Então, 127 dividido por 7, 12 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7 dá 7. Para 12, faltam 5. Desce o 7. 57 dividido por 7. 7 mais 7, 14 mais 7, 21 mais 7, 28 mais 7, 35 mais 7, 42 mais 7, 49 mais 7, 56. Se eu somar 7 de novo, vai passar. Então, quantos dedos tem aqui? 8. Neste caso, então, nós temos que 57 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Para 57 resta 1. Pronto. Gente, por que eu fiz a conta desse jeito? Para mostrar para você. Quando eu perguntei aqui para muita gente, a conta que o pessoal menos gosta de fazer é divisão. Tem gente que simplesmente não sabe. Então, é só você fazer a tabela do divisor que sua vida é tranquila. Tá certo? Da mesma forma, vamos fazer, o meu quociente é maior do que o divisor. Então, vamos continuar a nossa conta. Próximo número primo é o 11. 127 dividido por 11. 11 vezes 11 dá 121. Para 127 restam 6.
Então, não é divisível. Próximo número que eu vou dividir é o 13. 127 dividido por 13 dá 9. Você vai fazer 13 mais 13 mais 13 até chegar em 127. Quando você fizer isso, você vai encontrar 117. 9 vezes 13 dá 117. Para 127 restam 10. E note que meu quociente agora é menor do que o divisor. Dessa forma, a minha conta acabou. Eu não vou precisar mais saber fazer o 127. Ele é um número primo. Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Compreenderam? Número primo só tem dois divisores, um e ele mesmo. Número composto é quando ele tem mais de dois divisores, tá certo? Número nulo é o zero e um é o número neutro, porque o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por um é igual a ele mesmo. Vamos prosseguir nossa conta. Decomposição em fatores primos. Eita, isso daqui, o que é que isso quer dizer? Fatores. Fatores. Lembra multiplicação. Então, o que é que significa eu decompor um número em fatores primos? Eu vou pegar um número composto e vou escrevê-lo como uma multiplicação onde todos os seus fatores serão primos. Gente, na matemática a gente não tem muita criatividade, não. Se você vê fator em algum canto, fator é porque é multiplicação. Tá certo? Envolve multiplicação. Em algum canto vai ter envolvido uma multiplicação. Então, quando um número está decomposto em fatores, em um produto em que todos os fatores são números primos, dizemos que esse número está decomposto em fatores primos. Por exemplo, 15. 15 é 3 vezes 5. Eu faço um produto de números primos. Eita. Vamos lá. Dá sequência. Para que serve isso, Glauco? Isso serve para a gente calcular MMC e MDC, que é uma partezinha mais na frente. E também serve para você, inclusive, fazer simplificação de frações. Você fatora os números e sai cancelando em cima e embaixo, tá certo? Então é interessante você saber o que é uma decomposição em fatores primos. E como é que nós fazemos isso, Glauber? Simples. Vamos pensar nesses três números, 60, 98 e 297. 60, eu vou fazer divisões sucessivas por números primos. Quais? Lembra que eu falei que nós temos critérios mais interessantes para trabalhar? 2, 3 e 5. 60 é um número par. Então, eu vou começar dividindo 60 por 2. Olha, como é que a gente faz a decomposição? 60 dividido por 2. O resultado é 30. Eu já sei que é divisível, então eu não vou precisar fazer aquela contazinha da divisão que bota o resto, não. Se você quiser também, dá para fazer tranquilamente. 60 dividido por 2 dá 30. 30, o resultado, também é um número par. 30 dividido por 2 dá 15. Olha, 15 já não é mais um número par. 15 é um número ímpar. Porém, 15, 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3. Portanto, 15 eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. A minha fatoração ela acaba quando eu chego no número 1. Note que aqui eu tenho 2. Então, 60 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá certo? 60 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Porém, 2 vezes 2 é uma forma de se escrever como potenciação. É 2 ao quadrado. Por isso, 60 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Glauber, eu poderia botar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5? Pode, mas a parte do fatorado aqui, usando a potenciação, ela é interessante para as regrinhas de MMC e MDC. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Viu como é que é interessante e importante a gente saber os critérios de divisibilidade que nós temos?
98, olha. 98 ele é um número par. 98 é um número par, então eu vou dividir por 2. Quanto é que é a metade de 98? 49. Aí, 49 não é mais par, então eu não vou mais dividir por 2. 49. 4 mais 9 dá 13. 13 não é múltiplo de 3, então eu não vou dividir por 3. O algarismo das unidades de 49 não é 5 nem 0, então eu também não vou dividir por 5. Mas 49, eu me lembro que está na tabuada do 7. Então, 49 eu vou dividir por 7. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Portanto, a fatoração do 98, 98 escrito de forma fatorada é 2 vezes 7 vezes 7. Ou seja, 2 vezes 7 ao quadrado. Tranquilo? Compreenderam? Alguma dúvida aqui? Olha, se tiver dúvida, coloca no chat que eu estou toda hora olhando aqui. A gente está toda hora aqui olhando para o lado, é porque eu estou olhando para o computador aqui para ver se vocês colocaram alguma dúvida no chat, tá, pessoal? Nossa interação, ela é realizada no chat. Beleza? Vamos lá. 297. Olha, 297 não é par, então eu não vou dividir por 2. Vamos lá. 2 mais 9, 11. 11 mais 7, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, 297, eu vou começar dividindo por 3. Vamos lá. 297 dividido por 3 dá 99. É só você fazer essa conta aqui na lateral, se você quiser. 99, 9 mais 9, 18. 18 eu posso dividir por, é múltiplo de 3. Então, vou dividir novamente. 99 dividido por 3 dá 33. 33 dividido por 3 dá 11. 11 eu sei que é um número primo. Então, 11 eu só vou dividir por 11. Que entrega como resultado 1. Lembre-se, quando a gente chega no número 1, a nossa fatoração acabou. Tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 11. Escrevendo na forma de potenciação, temos 3 ao cubo vezes 11. Tá certo, pessoal? Então, fatorar é desse jeito. Gente, se você precisa de mais tempo para fazer a divisão, faça a divisão tranquilamente. Por exemplo, 297 dividido por 11. Olha, você vai fazer daquele jeitinho que eu mostrei ainda agora. Cadê a caneta aqui? 297 dividido por 3. 29 dividido por 3. Aí, se você quiser, para facilitar, você coloca a tabuada. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Acabei minha tabuada porque eu cheguei no número. 29, o número mais perto de 29 é o 27. 27 está na posição nona. Então, 27, 29 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 29, falta 2. Olha, se você quiser, você já pode fazer a divisão aqui de uma forma mais rápida. 2. Ou então faz como eu fiz no slide anterior. Bota a subtração e faz. 27 dividido por 3. Opa, eu já sei. Está ali na minha tabuada. 9. Resto, 0. Viu aí que eu falei? Você pode fazer essa conta tranquilamente. Tá ok? Nesse começo, você vai devagarzinho. Depois, quando você pegar o jeito, pegar a manha, aí você começa a fazer as contas de forma mais rápida. Beleza? Vamos lá. Encontrando os divisores de um número. Gente, para encontrar os divisores de um número, a gente decompõe os números em fatores primos, que serão os divisores primos desse número. E os outros divisores do número são obtidos fazendo multiplicações de fatores que aparecem na decomposição, sem esquecer o 1, que é divisor de qualquer número natural. E ele mesmo, né? Vamos lá. Exemplo, escreva todos os divisores de 60. Olha, 60, eu já tenho a decomposição aqui. Quais são os divisores de 60? Vamos lá, ver. 1, que é o primeiro que a gente sempre começa com ele, 1. O segundo, 2. O terceiro, 3. O quarto é 2 vezes 2, que dá 4. O quinto, 5. O sexto, 2 vezes 3, que dá 6. O sétimo, 2 vezes 5, que dá 10. O oitavo,
2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O próximo, 3 vezes 5, 15. O outro, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. O outro, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. E o último, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 60. Olha, que eu fui organizando a multiplicação de todos os números que aparecem aí. Nesse caso, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. O 60, ele tem 12 divisores. Glauber, como é que eu sei que eu encontrei todos os divisores do número? Gente, eu vou olhar pelo total de divisores do número. O total de divisores de um número... Algum problema, minha voz da consciência? Beleza. A gente soma 1 a cada expoente da decomposição em fatores primos. Como assim? Qual é o expoente do 2 aqui? Não é 2, né? 2 mais 1, 3. Qual é o expoente do 3 aqui? O expoente do 3 aqui não tem ninguém. Então, você vai colocar o número 1. 1 mais 1, 2. O expoente do 5 aqui não tem ninguém. Coloca o número 1. Então, quem são os expoentes da decomposição em fatores primos de 60? 2 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Note que, como eu tinha 12 números divisores de 60 e encontrei os 12, terminei minha conta. Se eu tivesse feito aqui a conta e tivesse dado 16, aí eu ia ter que buscar aqui na minha decomposição quais são os números que estão faltando. Tá ok, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Você vai aumentando a sua gama de conhecimento, você vai relembrando das coisas que os seus professores falaram nas séries anteriores. Eu sempre fui muito ruim em matemática, Glauber. Sim, mas se fosse fácil para todo mundo, alguma coisa de errado não está certo, como a gente costuma dizer. Tá certo? É complicado, tem muito assunto da matemática que até eu mesmo já sou mestre e eu tenho muita dificuldade também. Como é que a gente faz para suprir essas dificuldades? Exercícios, faz conta, vai atrás, procura para ver como é que faz, procura uma outra forma de fazer. É sempre bom, é só você não se entregar. E sempre que tiver alguma dúvida, pergunta para alguém que possa tirar essa dúvida para vocês. No caso, quando vocês tiverem dúvida aqui nessa live, a pergunta ela tem que ser feita no chat. Estou toda hora olhando aqui para o chat, viu? Para saber se vocês estão entendendo ou não. E se o pessoal não se manifesta, nós tocamos o barco, como diz na minha terra. Beleza? Vamos lá. Questão 3. Essa questão caiu no Enem de 2024. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número N é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n é... Olha, pessoal, aqui tem muita coisa que o pessoal coloca nos textos que confundem a gente, tá certo? Mas, se a minha expressão é essa, como é que a gente sabe o total de divisores de n? Eu vou somar uma unidade a cada um desses expoentes. Então, é x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Aí, o que acontece aqui é o seguinte: de todos esses divisores, eu tenho que tirar 1. Por quê? Porque o n está fora dessa conversa. Tá certo? Portanto, o que é que nós temos? O total de divisores será x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. E, como vamos excluir o número n, nós tiramos o 1
Portanto, ficamos com a alternativa E. Faz tempo que terminei meus estudos. Já estou com 41 anos e com um filho de 14 anos. Meu rapaz já está no 9º ano. Quero acompanhar e estudar também. Muito bem. E também é o seguinte, é sempre bom a gente reciclar. Estudou, se lembrou. Eu garanto para vocês que para o pessoal aí que já está um pouquinho de tempo sem estudar, e é por isso que eu e João Mendes, a gente fez questão de começar do começo mesmo, que é para vocês poderem lembrar do princípio. E assim a gente vai aprendendo, tá certo? A reciclagem, para vocês, ela é fundamental. E o pessoal que está aqui na ativa com no Enem, que está no 3º ano e tal, é sempre bom rever os conhecimentos, tá certo? Você, quando faz qualquer atividade, o professor, lá, eu estou falando, pronto, eu faço jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu. Estou treinando jiu-jitsu, o professor está sempre mandando, Fei, vai lá e vai fazer os armlockzinhos lá para você lembrar como é que é. Beleza? É isso aí, muito bem. Com os estudos posso ser o que eu quiser, está nas minhas mãos. Isso. E, assim, é o que você quiser mesmo. Depende apenas de você. Tá certo? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Chegamos no ponto alto da nossa aula de hoje, aquela parte que o pessoal tem mais dificuldade, que é calcular máximo divisor comum, também conhecido como MDC, e depois nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, tá certo? Máximo divisor comum, um máximo maior. Divisor comum, então eu vou ter que ter pelo menos 2 números para poder fazer essa conta de buscar que é o maior divisor comum entre eles. O máximo divisor comum, também conhecido como MDC, é o maior número natural que divide 2 ou mais números naturais ao mesmo tempo, sem deixar resto, tá certo? Então é o número que é divisor de todos os outros. Ele é usado para dividir quantidades em partes iguais no maior tamanho possível. Para determinar o MDC entre 2 ou mais números, podemos usar o método da decomposição em fatores primos, fatoração, porque é a forma que a gente está fazendo desde o começo, tá certo? Só existe essa forma? Não. Eu posso determinar todos os divisores dos números, de cada um deles, e no final procurar qual é o maior. Só que essa daqui ela é mais rápida. Como é que funciona este método da decomposição em fatores primos? Primeiro, decomponha os números em fatores primos. Fatórios. Segundo, identifique os fatores comuns com o menor expoente. Olha. Vamos destacar aqui. Menor expoente. Eu tenho que ter fatores comuns e buscar o menor expoente. E, finalmente, multiplicar esses fatores. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos encontrar o MDC dos números 40 e 60. Para começo de conversa, nós fazemos a decomposição em fatores primos do 40 e do 60. 40 dividido por 2, deixa eu botar aqui o apontador, que fica mais fácil de mostrar. 40 dividido por 2, porque 40 é par. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho 2 ao cubo vezes 5 no 40. 60 é par, dividido por 2 dá 30. 30 é par, dividido por 2 dá 15. Essa fatoração que a gente já fez algumas vezes. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Olhando para esta decomposição e para esta, percebemos que tanto o 2 quanto o 5 são fatores comuns, tá certo? Só que o 2 ele tem o expoente 3 nesta primeira decomposição e o expoente 2 nesta segunda decomposição. Portanto, eu vou pegar o menor expoente, 2 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Beleza, pessoal? Regra a gente segue.
Professor, eu me lembro que tinha uma forma de fazer que eram os dois juntos. Beleza, daqui a pouco a gente vai ver essa forma. Tá certo? Dúvidas? Posso prosseguir? Hein, pessoal? Tá tranquilo para todo mundo aí? Uma pausa para a hidratação, molhar a garganta. Beleza, vamos lá. Mínimo múltiplo comum. Mínimo, ó, máximo maior, mínimo menor. Tá certo? O mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, é o menor número natural, diferente de zero, que é múltiplo simultaneamente de dois ou mais números. Eu tiro o zero, porque se eu colocar o zero, acabou minha brincadeira. Para determinar o MMC de dois ou mais números, podemos usar o método da decomposição em fatores primos, fatoração. É o mesmo esquema, só que o que é que a gente vai fazer? Decompor os números em fatores primos, identificar os fatores que aparecerem com maior expoente. Aí aqui eu não preciso mais buscar fatores comuns. Se é fator, faz parte do MMC, tá certo? E no final, multiplicar esses fatores. Como exemplo, como a gente já sabe a fatoração do 40 e do 60, vamos lembrar? 40 e 60. Fatoração do 40 dá 2 ao cubo vezes 5, fatoração do 60 dá 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, o 2 é fator, vai fazer parte do MMC. O 3 é fator, vai fazer parte do MMC. O 5 é fator, vai fazer parte do MMC. Só que o 2 ele tem expoente 3 no 40 e 2 no 60. E eu preciso destacar o maior expoente. Portanto, vai ficar 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 5, 120. 24 vezes 5, você faz 5 vezes 20. 100, 5 vezes 4, 20. 120. Beleza? Podemos prosseguir? Vamos lá. Lembre-se, dúvida, coloca no chat. O chat é a nossa sala de aula, é onde você vai falar, professor, entendi não, pelo amor de Deus, só está muito rápido. Tem também a forma de determinar MMC e MDC através da decomposição simultânea. O que é que significa decomposição simultânea? Eu vou colocar os dois números juntos e fazer a decomposição dos dois no mesmo momento. Como é que funciona isso? Colocam-se os números lado a lado e dividem-se sucessivamente pelos menores números primos até que todos os quocientes sejam 1. O MMC vai ser o produto desses fatores e os números primos que dividem simultaneamente todos os números fazem parte do MDC. Como assim, Glauber? Vamos fazer de 40 e 60. 40 e 60. Eu vou dividir por 2. 40 dividido por 2. Deixa eu pegar aqui o apontador. 40 dividido por 2 dá 20. 60 dividido por 2 dá 30. Opa! Perceba que eu dividi tanto o primeiro quanto o segundo número por 2. Então, eu vou destacar este 2 aqui, porque ele vai fazer parte do MDC. 20 e 30, eu vou dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. Tá vendo que eu estou colocando os resultados abaixo dos números? Beleza. Eu tenho um número par. Se eu tenho um número par, eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 15 dividido por 2 não dá inteiro. Não é exata a conta. Se a conta não é exata, então eu vou repetir o número. Tá certo? E este 2 aqui, ele só dividiu um deles, ele está fora do MDC. 5 e 15 eu posso dividir por 3, aqui o 15. 5 dividido por 3 não é exato, então eu repito. 15 dividido por 3 dá 5. Aí agora, 5 e 5 eu vou dividir por 5.
5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Quando a minha conta chega toda no número 1, quer dizer que acabou a minha decomposição simultânea. Note que o 2, esse primeiro 2, esse segundo 2 e este 5 no final, dividiu todo mundo. Então, o MDC vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. O MC vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então, de forma simultânea, nós podemos também encontrar tanto o MMC quanto o MDC dos números. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Estão gostando aí? Show de bola? Gente, eu tô achando vocês muito calados nessa nossa live. Eu quero que vocês conversem comigo aqui. Tá? Mas tá bom. Sim, gente, vamos lá. Lembrando que, galera, dia 25 de abril, a gente tem um encontro marcado no segundo aulão. Além de redação e linguagem, teremos história e geografia. É a base completa para você entender o contexto do mundo e detonar na prova. Não vai perder essa oportunidade, tá, pessoal? O aulão, ele é no auditório do campus Fortaleza do IFCE. Beleza? Tranquilo? 8 horas começamos as aulas, então cheguem antes, que é para poder se organizar lá. 7h30, entre 7 e 7h30, tá? Você chega e estamos esperando vocês lá nesse nosso aulão. Tá certo? O último sábado de cada mês a gente vai ter aulão aí. A gente vai estar sempre divulgando aqui nas nossas lives os aulões que aparecerem. No mês passado, nós tivemos aulão de matemática e ciências da natureza. E deste mês agora a gente está intercalando, teremos de linguagem e história e geografia. Beleza, pessoal? Contamos com a presença de todos. Pelo que o pessoal está gostando, está vendo aqui no chat, o pessoal está gostando do assunto. Então, vamos seguir. Questão 4, questão do Enem de 2015. Agora a gente vai para as questões que caíram no Enem para a gente ver como é que a gente resolve. Tá certo, pessoal? O assunto em si já terminou. Vamos ver a aplicação desses assuntos. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Terceiro, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é letra A, 2, letra B, 4, letra C, 9, letra D, 40, letra E, 80. Vamos ver como é que a gente faz essa questão. Tá certo, pessoal? Primeiro, vamos calcular o MDC de 400 e 320. Por quê? Para determinar qual é o número máximo de ingressos que cada escola vai receber. Fazendo 400, a decomposição em fatores primos de 400, 400 dividido por 2, 200. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5, dá 5. E 5 dividido por 5, dá 1. A Vitória Gomes está pedindo, pode dar mais exemplos com números ímpares, professor, por favor? Como assim, Vitória? Coloca aí o que você quer que eu faça no chat, tipo assim, o MMC de 27 e 31, é mais ou menos isso, Vitória? Enquanto isso, deixa eu terminar o assunto, eu termino a questão aqui e vou para o que você quer, tá, Vitória? Mas coloca aí no chat. 320, fazendo a decomposição em fatores primos,
320 dividido por 2 dá 160. 160 dividido por 2 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a decomposição em fatores primos do 320 é 2 elevado a sexta vezes 5. Então, eu tenho 2 elevado a quarta vezes 5, 2 elevado a sexta vezes 5. Como eu quero o MDC, eu vou buscar fatores em comum. Então, tanto o 2 quanto o 5 estão nos dois, com o menor expoente. Então, 2 a quarta e 2 a sexta, o menor expoente é 4. Vai entrar 2 a quarta. 5 ao quadrado e 5, o menor expoente é o 5. Então, vai entrar o 5. Desta forma, o MDC vai ficar 2 a quarta vezes 5. 2 a quarta, vamos lá. 2 vezes... Aí, ó, 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Gente, a multiplicação, ela é associativa e comutativa. De vez de eu fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou fazer o quê? 5 vezes 2, 10. Aí, 10 vezes 2, 20 vezes 2, 40 vezes 2, 80. Eu posso brincar, quando eu tenho só multiplicações, eu posso fazer a conta de multiplicação da forma que mais me agradar, tá certo? Agora, vamos realizar as divisões do 400 por 80 e do 320 por 80. 400 dividido por 80 dá 5. 320 dividido por 80 dá 4. Com isso, eu vou ter 5 escolas, mais 4 escolas, um total de 9 escolas recebendo ingressos. A alternativa correta é a letra C, se eu não me engano. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma... Se foi o que eu entendi, tá certo, Vitória? Eu quero fazer o MMC e o MDC de... Deixa eu apagar aqui. E... canetinha. Vitória tá pedindo o 137. Cadê onde é que eu tô? Tá aqui. 137 e o 95. Vamos fazer essa decomposição, Vitória. Primeiro, 9 mais 5 dá 14. Eu não posso dividir por 3. 9 mais 5, o algarismo das unidades é 5. Então, eu vou poder dividir por 5. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Eu não posso dividir por 3. Então, eu vou... 137, se eu não me engano, é um número primo. Aí complica. 137. Vamos lá. Por 5. 137, 95 dividido por 5 dá 19. 137 dividido por 5 não dá, então vamos deixar. 137, Vitória, é um número primo. Vamos ver se 137 eu divido por 19. 137. Opa. Tá dando um bizu aqui, tá dando um moído. 137 dividido por 19. Bom, 5 vezes 19 dá 95. Foi 95 mais 19 dá 95 mais 19, 9 mais 5, 14, vai 1, dá 114. 114 mais 19, pronto. Então, 137 ele não é divisível por 19. Dessa forma, Vitória, o que é que eu vou ter? Esses dois números que você disse, o MDC entre eles é 1. Esses dois números eles são primos entre si. E como esses dois números são primos entre si, o MMC vai ser o produto entre eles. Vai ser 137 vezes 95. Tá certo? Ok? Vamos pensar nos númerozinhos mais... Vamos pensar em outros números? Aí eu vou pensar eu mesmo aqui, porque é para ficar mais interessante para a gente brincar. Por exemplo, vamos pensar no número... Cadê você aqui? 35 e 75. Pronto.
35,75 dá por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 75 dividido por 5 dá 15. Aí, por 3 dá 7 e 5. Por 5 de novo dá 7 e 1. E agora por 7. Então, 1 e 1. Neste caso, Vitória, este 5 aqui, ele dividiu todo mundo. Então, eu tenho que o MDC entre eles é 5. E o MMC vai ser 5 vezes 3 vezes 5 vezes 7. É só fazer a multiplicação. Tá certo? Vitória disse, eu tinha um professor particular que sempre me passava uns exercícios assim. Eu nunca conseguia fazer porque com números ímpares é sempre mais difícil. Mas guarda a regra, que fica fácil para você. Tá ok? Vamos para a próxima questão. Questão 5 do Enem. Um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir... Peraí, desculpa aqui. Apontador, isso. De modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir 105 peças, 120 peças, 210 peças, 253 peças e 420 peças. Gente, primeira dica para vocês. Olha, tá vendo que aqui eu tenho 540 centímetros, 810 centímetros, 1080 centímetros, e de repente a questão me coloca 2 metros. Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformar metro para centímetro. E olha como é simples. 1 metro são 100 centímetros, 2 metros, 200 centímetros. Multiplicação. A multiplicação ela segue essa proporcionalidade. Então, trabalhe sempre com mesmas unidades. Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o MDC de 540, 810 e 1080. Mas esse MDC, ele tem que ser menor que 200. Beleza? Vamos lá. 810, a fatoração está feita ali. 540, a fatoração está feita ali. E 1080, cadê a fatoração do 1080? 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Porque 1080 é 540 vezes 2. Tá certo, porque aqui era 1080. Quando eu fiz a do 1080, eu tinha colocado. Então, 540, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 elevado a 1. 810, 2 elevado a 1 vezes 3 à quarta vezes 5 elevado a 1. E 1080, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 a 1. MDC tem que ter fatores em comum. 2, 3 e 5 estão nos 3, então faz parte. E tem que ter o menor expoente. O expoente do 2 aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 3, então vai ficar 1. O expoente do 3 aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 3, então vem 3. O expoente do 5 aqui é 1, fica 1. Então, 2 vezes 3 ao cubo vezes 5. Fazendo essa conta, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, 270. Só que 270 ele é maior que 200. Lembra que a gente tinha que ter uma restrição que tinha que ser menor do que 2 metros? Portanto, eu vou retirar esse 2 aqui. Então, o divisor que vai ser é o 135. Desta forma, vamos fazer a divisão de 540 por 135, que dá 4. 810 por 90 por 135, que dá 6. 1080 por 135, que dá 8. Vamos determinar o total de tábuas. 40 vezes 4, 30 vezes 6, 10 vezes 8, que dá 420. 420, vamos lembrar ali qual é? Letra E. Beleza, pessoal? E para finalizar a nossa brincadeira de hoje, a última questão diz: um pediatra prescreveu um medicamento na forma de suspensão oral para uma criança pesando 16 quilos. De acordo com o receituário, a posologia seria de 2 gotas por quilo da criança em cada dose. Ao adquirir o medicamento em uma farmácia, o responsável pela criança foi informado que o medicamento disponível
continha um princípio ativo em uma concentração diferente daquela prescrita pelo médico, conforme mostrado no quadro. O prescrito, a concentração de miligramas por gota é 5, e o disponível, a concentração é 4. Quantas gotas de um medicamento adquirido a criança deve ingerir de modo que mantenha a quantidade de princípio ativo receitada? Então, vamos lá. Gente, 16 quilos, 2 gotas por quilo. Eu não entendi a 5, pode explicar de novo? Pode, deixa eu terminar essa e eu volto para lá, tá certo, Sucuna? Eu gosto de chamar o cabo de Sucuna, engraçado. Então, primeiro, vamos determinar o total de gotas de remédio prescrito. Olha, 16 quilos, 2 gotas por quilo, então eu tenho 32 gotas. Desta forma, a concentração de dosagem recomendada é 32 vezes 5, 160. Tá ok? De acordo com a tabela. Agora, vamos calcular quantas gotas de medicamento adquirido são necessárias. Olha, o que ele recomendou foi 5 gotas, mas o que tem é 4 gotas. É 4. Então, vamos dividir 160 por 4, que dá 40. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Deixa eu retornar, entender aqui a sexta questão, antes para eu poder retornar para a quinta rapidinho, já que nós já estamos terminando a nossa live. Tá tranquilo, pessoal? Entendeu aí, povo? Tranquilo? Gente, enquanto eu espero vocês comentarem aí no chat, se entenderam ou não, lembre-se, dia 25 de abril, segundo aluno do Super Enem, linguagens, redação e humanas. A gente se vê lá no dia 25, beleza, pessoal? Pronto. Aqui o povo está todo mundo dizendo que entendeu. Então vamos voltar para a quinta questão, porque foi o que o rapaz ali tá pedindo. Ó, primeira coisa, você entendeu como é que foi que eu fiz o MDC? Decomponho em fatores primos, e quando eu pego aqui 1080, quando eu pego 1080, dividido por 2, dá 540. Então, quando eu faço a decomposição, filho, de 1080 por 2, 540, então eu não vou precisar mais fazer a decomposição do 540, tá certo? Portanto, 1080 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, 3 ao cubo e 5. Tá certo? 1080 aqui, 2 ao cubo, 3 ao cubo e 5. 540 é 2 ao quadrado, 3 ao cubo e 5. E 810 é 2, 3 ao quarto e 5. Regra de MDC. Regra de MDC. Fator comum com menor expoente. Quando eu fiz isso, Sucuna, o meu MDC deu 270. Tá certo? Só que o problema disse que esse número tinha que ser inferior a 200 centímetros. Portanto, ficou 135. Porque eu dividi 270 por 2. E fui buscar o maior tamanho possível. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 540 e dividir por 135. 810, vou dividir por 135. E 1080, vou dividir por 135. Tá ok? Quando eu faço a divisão, vamos lá. 135 mais 135, 270. 270 mais 270, 540. Então, 540 dividido por 135 dá 4. Você vai seguir na sequência, 810 dividido por 540, por 135, vai dar 6, e 1080 dividido por 135 vai dar 8. Dessa forma, o que é que eu tenho? Eu vou multiplicar por 40 tábuas, 4 por 40, 30 por 6 e 10 por 8. E somar o resultado final. Por isso que a opção é a letra E. Beleza, pessoal? Gente, nós estamos encerrando essa live aí. Qualquer coisinha, a gente envolve aí, você consegue ver bem direitinho. Divisões, divide, MDC e dá tudo certo. Tá certo, pessoal? Beleza? E é assim que funciona. Se não entendeu, coloca no chat que a gente tenta resolver de uma outra forma ou explicar novamente para que você entenda. Porque a gente também, de vez em quando, fica falando muito rápido e termina confundindo vocês, tá certo?
No mais, espero que vocês tenham gostado desta nossa live. Saúde e sucesso para todos. E daqui a 15 dias a gente se encontra novamente e teremos mais uma live, tá certo, pessoal? Falou, galerinha. Novamente, dia 25, nosso aulão, tá, pessoal?